2 Timóteo, quem achou aí 2 Timóteo? Capítulo 2, eu vou ler do versículo 1 ao versículo 13 ao versículo 13. Estou aqui com a minha velha Bíblia guerreira, hoje eu resolvi pregar com ela. Eu fiquei com saudade dela, eu usei ela domingo passado e me deu uma saudade, falei, vou usar você um pouquinho, só um pouquinho, depois eu volto. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: Pois tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Por essa razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, que a sua palavra, que é viva e eficaz, possa vir sobre o nosso coração e produzir em nós vida. Senhor, em nome de Jesus, cerca esse lugar com os anjos do Senhor. Prepara nosso coração como uma terra fértil para receber da tua palavra, para germinar a tua palavra e para dar muito fruto. Senhor, aquilo que o Senhor deseja fazer no coração dos teus filhos nessa noite, no meu coração, nós te damos liberdade, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Eu ia trazer uma foto para vocês de 2005, mas eu fiquei com medo de traumatizar vocês. Eu falei, não vou trazer não essa foto, porque vai assustar os irmãos, né? Então eu vou deixar quietinho, não vou nem mostrar. A foto de 2005. 2005, eu e a Márcia, nós já estávamos casados já fazia 2 anos. E nós moramos, era o nosso 3º ano de casado. E nós moramos na Bolívia, nesse ano. Nesse ano, foi um ano, não vou dizer que todo ano é difícil, né? Tem ano que é muito difícil. Mas esse ano foi um ano muito difícil. Eu ia trazer uma foto final de 2005. Imagina, eu tenho 90 quilos, limpo, né? 90 quilos. Naquela época eu cheguei a 68 quilos. Final do ano eu tinha pegado eu já era magro, minha música tema era aquela música assim, eu era magro que dava dó, meu paletó listrado era uma listra só. Essa era a música tema da minha vida. E aí eu peguei uma infecção intestinal no final de 2005 e eu perdi 8 quilos assim numa pancada. Então eu fiquei pena e bico, né? Você vai ver ali só sobrou a carcaça do menino, 2005. E a gente, 2005, foi um ano... na verdade, esses dias eu tenho estado muito saudosista, eu acho que é porque eu estou chegando nos 40 anos. Né? Não sei se é assim normal, quem está nos 40 aí pode me ajudar.
né, se é normal você ficar saudosista. Estou saudosista, lembrando de algumas coisas. Não que eu tenha saudade de algumas coisas, só estou lembrando. Tem coisas que eu não quero ter saudade, não. Só estou lembrando, né, desse tempo. Mas também foi um tempo de esperança, foi um tempo de viver muitas coisas boas. E eu estou lendo esse texto, porque esse texto veio ao meu coração essa tarde, porque esse foi um dos textos que marcou minha vida nesse tempo. Especialmente o versículo 13, diz assim: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Eu me lembro de final de 2005, a gente estava já no Brasil, e aí nas igrejas, a gente ia para algumas igrejas que eram intercessoras nossas, que nos ajudavam, e a gente trazia algumas informações, contavam testemunhos de como foi, né? E a gente muito novo, naquela época a gente tinha 20 anos. Então a gente compartilhando esses testemunhos, e essa era a palavra que Deus trouxe ao nosso coração, a fidelidade dEle. Se somos infiéis, Ele permanece fiel. Se eu perguntar para você, você está sendo, ou você já foi infiel a Deus? Não precisa nem dar um gesto de nada, só pensa. Você já foi infiel a Deus? Você já se sentiu infiel diante de uma atitude que você tomou? Então esse era o sentimento que eu tinha no meu coração. Eu tinha ao mesmo tempo um sentimento de gratidão a Deus, né, por tudo que eu estava vivendo naquele momento, mesmo nos momentos difíceis, mas também com isso no meu coração, esse sentimento de fidelidade. Eu, a Márcia, nós viemos de uma família pobre, né, de família que teve que vender o almoço para comer a janta. Era assim a nossa realidade, sempre foi assim, né? Com a graça de Deus, né, a gente chegou até aqui. Com a graça de Deus, milagre após milagre, dia após dia, né? Nesse período, então, eu olhava para a fidelidade de Deus, vendo cada dia uma manifestação da graça dele na nossa vida, mesmo diante de muitos momentos que a gente demonstrou infidelidade a Deus. E a Bíblia enfatiza que mesmo quando a gente é infiel, Deus permanece fiel, porque Ele não tem como negar aquilo que é um atributo dEle, faz parte do caráter dEle. Deus tem um caráter, e algo que faz parte do caráter de Deus é a fidelidade. Ele é fiel, não é por causa de você, não é por causa de ninguém, Ele é fiel, é o caráter de Deus. O que mais faz parte do caráter de Deus? A justiça. Deus é justo. O que mais faz parte do caráter de Deus? O amor. Deus é amor, a Bíblia diz. O que mais faz parte do caráter de Deus? Deus é bom. A bondade de Deus, a benignidade de Deus faz parte do caráter de Deus. E uma das principais é a fidelidade. Então, como a gente nasceu numa família pobre, a gente teve que aprender logo cedo que a gente tem sempre que lutar. A gente tem que lutar, a gente tem que se esforçar. Quem já aprendeu essa lição que você tem que lutar? Quem aqui já se cansou de lutar em algum momento? Com certeza vários. Momentos que vocês não têm nem força para lutar. E a Bíblia nos diz aqui, eu li no versículo 5, diz, igualmente, Paulo falando sobre o soldado, né, que não se envolve com os negócios dessa vida, e ele então usa um outro exemplo, ele fala do atleta, e ele diz, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas, não é lutar de qualquer jeito, é lutar segundo a regra do jogo, segundo a norma que tem que ser lutado. Então nós aprendemos a lutar, perdemos muitas batalhas. Perdi muitas batalhas que eu perdi, e uma batalha perdida você não tem como mais voltar a ela já passou. As batalhas que você perdeu, que eu perdi, nós não temos como acessá-la de novo, ir lá na batalha, acessar ela e tentar resolver, não tem, aquela batalha foi perdida, ficou para trás, já foi, aquela batalha está perdida. Nós podemos ressignificar elas na nossa vida, como um ganho, mas aquela batalha foi perdida e pronto. Mas também ganhei várias batalhas, também lutamos várias batalhas e ganhamos. Quem aqui também já ganhou alguma batalha, alguma luta que você entrou, você ganhou? Levanta a mão bem alto, que isso aí é bom a gente saber. Que perdeu, a gente já sabe que todo mundo perdeu também, mas a gente também já venceu algumas batalhas.
várias batalhas. O nosso Senhor Jesus, aquele que nós servimos, ele também, aos olhos dos homens, também perdeu batalhas. Um exemplo delas é a cruz. Mas ele também é o nosso maior exemplo de vitória, de vencer, de ser um vencedor, porque ele também venceu a batalha e venceu a principal delas, aquela que valia a sua vida, aquela que valia o seu coração, aquela que valia o preço pela sua vida. E interessante que lá em João, eu queria que você abrisse esse texto comigo, lá em João capítulo 20, talvez hoje a leitura está diferente do telão, né? Porque é uma tradução diferente a minha aqui, é a RA. João capítulo 20, versículo 27. Diz assim: Jesus que já ressuscitou, já venceu a morte, já ressuscitou. E aí esse versículo, ele conversando com Tomé. Tomé é aquele discípulo que é incrédulo, que tem dificuldade de acreditar. Diz assim: e logo disse a Tomé, Jesus dizendo: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Interessante que Jesus teve todo o seu corpo restaurado. Ele recebeu na ressurreição um corpo novo. Ele ressuscitou um corpo glorificado. A Bíblia fala um corpo glorificado, é o nome correto. Só que mesmo assim, as marcas dos pregos nas suas mãos, nos seus pés, e a marca da lança ao seu lado permaneceu. Ou seja, mesmo ele sendo vencedor, mesmo ele sendo mais do que vencedor, mesmo ele sendo o Senhor dos senhores, mesmo ele sendo o Rei dos reis, aquele que venceu a morte, aquele que conquistou a nossa vida, mesmo ele sendo assim, e recebendo um novo corpo glorificado, que nós também receberemos na eternidade, mesmo assim, havia em Jesus cicatrizes da batalha que ele enfrentou. Então, mesmo que você perdeu ou ganhou batalhas, você também carrega cicatrizes. Eu também carrego cicatrizes. Eu carrego marcas assim como o meu Senhor. Algumas talvez ainda estão sendo curadas, outras estão ali, me faz lembrar. Como Jacó, me faz lembrar daquele vale onde eu encontrei o anjo de Deus e eu lutei com ele pela uma nova vida, e eu fui marcado na coxa. Jacó foi marcado na coxa, e a partir daquele momento ele ficou manco. O nome dele era Israel, mas ele ficou manco, uma marca que ele recebeu. Esse é o nosso Senhor, que tem marcas nas mãos, e ele se identifica com a gente. É por isso que ele se identifica comigo, Namir, com você, porque eu também tenho cicatrizes, você também tem. É por isso que nós se identificamos com ele, porque Jesus tem cicatrizes como nós temos. Jesus tem marcas, cicatrizes como nós temos. Nós nos identificamos com ele. Eu me identifico com Jesus. Eu me identifico com a obra que Jesus fez. Em alguns momentos entendendo ela perfeitamente, em outros momentos não entendendo ela, meu coração não entendendo ela. Em alguns momentos que você talvez está naquele melhor momento da sua vida, né, feliz com tudo que está acontecendo, ou naquele momento que você está chorando e você não sabe nem o porquê, mas talvez por marcas, né, cicatrizes que estão ali. Jesus faz questão de apontar para Tomé e fala: Tomé, coloca o dedo, toca, para você ver que eu me identifico com você. Para nós isso deveria bastar. Para nós isso deveria bastar, esse sentimento, essa atitude de Jesus. E Paulo está na mesma circunstância, porque Paulo também
tinha algumas coisas na vida dele que ele queria mudar. Havia uma marca em Paulo que inclusive doía nele ainda, que era um espinho na carne, como se fosse um espinho fincado na carne dele, que a cada pouco doía, que em alguns momentos talvez latejava de dor, em alguns momentos talvez doía um pouco menos, mas em outros vinha forte a dor. E eu não sei porquê, porque eu não sou Deus. Se eu fosse Deus, eu talvez, nem sei se eu explicaria para vocês, não sei se eu pararia para explicar. Deus simplesmente diz para Paulo: Paulo, isso aqui eu não vou mudar em você. E o versículo diz assim: a minha graça te basta. Paulo engoliu isso a seco. A minha graça te basta. Assim como meu filho Jesus tem marcas nas suas mãos, nos seus pés, no seu lado, que ele carrega, marcas que talvez para Jesus é como o diploma, como a coroa da vitória. Assim Paulo também, o pequeno Paulo, porque Paulo significa pequeno, o pequeno Paulo também carrega uma marca na vida dele, mas que o Espírito Santo diz a ele: Paulo, a minha graça te basta. Você pode conviver isso com o resto da sua vida, mas a minha graça te basta. E eu entendo por que Paulo, então, ele traz essa palavra para Timóteo, discípulo dele, trazendo várias orientações. Eu quero pontuar algumas dessas orientações dele, mas entre elas termina esse texto dizendo assim: se nós somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. Paulo experimentou disso. Paulo, antes Saulo, que era o grande Saulo, que perseguia os cristãos, consentiu na morte de um dos discípulos de Jesus, escorria sangue das mãos de Paulo, mas que foi alcançado com a graça de Deus, foi tocado pela presença de Deus, mas Paulo sabia a trajetória dele, Paulo sabia de onde ele vinha, sabia: a graça do Senhor me basta. Mesmo quando eu fui infiel, ele permaneceu fiel, porque ele teve a capacidade de vir até mim e me alcançar. Assim como Deus teve a capacidade de vir até nós e nos alcançar. Não sei se isso é um motivo de gratidão para você, mas deveria ser. E aí Paulo fala para o seu discípulo Timóteo, dizendo assim: primeira coisa, Timóteo, é a segunda carta que Paulo está escrevendo para ele, diz assim: primeira coisa, Timóteo, fortifica-te na graça, torna-te forte na graça. Paulo já tinha ouvido do Espírito Santo: a minha graça te basta. Então Paulo é aquele que ensina sobre a graça. Se tem alguém que ensina o que é a graça, é o apóstolo Paulo. Paulo é o apóstolo que ensina teologicamente o que de fato é a graça de Deus. Em Efésios, por exemplo, um texto muito conhecido, capítulo 2, diz assim que nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. E aí lá diz que não foi pelas nossas obras, mas mediante a fé, pela graça, nós somos salvos. Então Paulo conhecia essa graça. Talvez ele não conseguiria entender plenamente a graça, mas ele conhecia de viver, está ali, de sentir a graça sustentando ele mesmo no dia em que o espinho da carne estava aguçado na vida dele. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, fortifica-te na graça. E aí eu quero dizer para cada um de vocês, se eu pudesse repetir o nome de cada um de vocês, agora eu ia repetir o nome de cada um de vocês e ia dizer para vocês: fortifiquem-se na graça. Na graça de Deus. A graça, uma melhor tradução é um presente, um dom. Fortifica-te nesse presente que nós recebemos de Deus. Fortifica-te hoje, não é amanhã, agora.
mesmo que com muita alegria, ou mesmo que com lágrimas no seu coração, fortifica-te na graça, mesmo que você está hoje conhecendo o Evangelho, ou se você já caminha com Cristo há anos, fortifica-te na graça. Segundo conselho que Paulo dá a Timóteo: encontre homens fiéis, idôneos, e transmita o que eu estou ensinando para você a eles. O que Paulo está dizendo então para Timóteo? Multiplica o que você recebeu. A intenção sempre é multiplicar o que nós recebemos. Você recebe aí, por exemplo, teu salário do mês, teu ganha-pão de cada tempo, você gostaria de multiplicar o recurso, né? Você tem a sua família, você tem filhos, essa é a intenção de multiplicar o que Deus deu para você, a vida que Deus deu para você, você está multiplicando nos seus filhos. Na igreja, a mesma coisa, na família da fé, a mesma coisa. Nós esperamos que vocês cresçam na fé e multipliquem. Estamos fazendo depósitos na vida de vocês, depósitos espirituais, para que vocês multipliquem isso na vida de outras pessoas. Paulo está dizendo: Timóteo, multiplica isso, transmite a outras pessoas, pessoas fiéis, pessoas idôneas. Paulo vai dizer: participa dos meus sofrimentos. Paulo escreve esse texto para Timóteo preso. Paulo está preso. É por isso que ele vai dizer assim, é o versículo que eu dei até uma ênfase: eu estou preso, mas o Evangelho está livre. Eu posso estar preso, mas a palavra continua livre. Não tem como prender o Evangelho. É o poder de Deus. É por isso que o poder de Deus, o Evangelho, não está limitado a mim, a você. Não está limitado à minha circunstância, à tua circunstância. Não está limitado. Não tem como limitar o poder do Evangelho. E aí Paulo vai dizer: participa dos meus sofrimentos. Não como qualquer pessoa, mas como um bom soldado. Um bom soldado que sabe que foi chamado pelo Senhor, e como recebeu esse chamado, ele não pode, de maneira alguma, se perder nessa jornada. Talvez o momento das nossas vidas, o mais difícil não é você entregar a tua vida a Cristo. O mais difícil é você participar dos sofrimentos diários e semanais e anuais que você vai passando na sua jornada, mas como um bom soldado, não um mau soldado. Soldado é aquele que faz parte de um batalhão, de um exército. Nós fazemos parte do exército de Deus, e como bons soldados nós devemos sim participar também do sofrimento dos nossos irmãos, participar também do sofrimento daqueles que estão padecendo talvez em outro lugar do mundo. Não é viver a vida deles, mas é participar disso. Nós sabemos que nós também devemos permanecer como bons soldados, ou como o atleta que Paulo vai dizer, que continuou, está lutando pela coroa e vai lutar segundo a norma. Vamos lutar. Feche os seus olhos comigo e diz assim: eu vou lutar. Fala mais uma vez, fala assim: eu vou lutar. Diga mais uma vez: eu vou lutar. O atleta luta segundo a norma, o soldado não se envolve nos negócios da vida. O que significa isso? Significa não se distrai. A gente às vezes se afasta de Cristo e se torna infiel, não é nem pelo pecado principalmente, mas começa com uma distração, às vezes distraiu. O soldado, aquela sentinela que está lá na guarita, ele não pode se distrair, ele tem que permanecer atento. Ele está em serviço, ele tem que permanecer atento, ele não pode se distrair. O atleta está lutando pela coroa, pela medalha, ele precisa lutar segundo as normas, ele não pode ser um trapaceiro, ele não tem que vencer trapaceando. O que adianta você conquistar tantas coisas trapaceando, lutando não segundo a norma correta,
mas indo sempre pela tangente. E aí diz sobre o lavrador, sobre o agricultor, dizendo assim, o agricultor, ele tem o trabalho de semear, de plantar, de cuidar do seu plantio, mas ele também tem o privilégio de comer os primeiros frutos. Nós vamos lutar, mas nós também vamos desfrutar. Nós vamos lutar, nós vamos se identificar com as cicatrizes do nosso Senhor Jesus. Cicatrizes significa dor. Nós vamos também chorar, como Jesus chorou. Nós vamos sofrer como Jesus sofreu, participar dos sofrimentos de Cristo, mas nós também vamos sentar à mesa junto com Ele e nós vamos desfrutar dos frutos desse sofrimento. Os frutos de ter acordado e plantado a semente, de ter cuidado da semente, de ter visto ela crescer, de cuidar para que a erva daninha não tome conta, de garantir que para que haja colheita, nós vamos colher os frutos. Eu quero colher esses frutos. Eu vou desfrutar desses frutos. Nós vamos desfrutar desses frutos. Diz comigo assim, feche seus olhos também e diga, eu vou desfrutar dos frutos. Esses frutos serão primeiramente seus. Você não vai pegar o fruto e levar desperdiçando, é seu. É como se fosse a sua medalha, a tua coroa, é seu. Quem participa do nascimento de um bebê, vê ali o sofrimento e de repente nasce a criança. Os que primeiro participam desse fruto são os pais. E isso é o privilégio seu de ser um pai, uma mãe. Participar desses primeiros frutos, você tem que aproveitar isso. Participar dos frutos, daquilo que você está semeando, daquilo que você está plantando. Então, como diz lá no Salmo 126, mesmo que nessa jornada você venha, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como os que sonham. Os nossos lábios se encheu de júbilo. Então a nossa boca disse, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. E aí o final do Salmo diz, mesmo que você esteja semeando com lágrimas, talvez é a lágrima que está regando a semente, você voltará colhendo os frutos do seu sofrimento. Lá em Apocalipse, sobre Jesus, de repente se encontra um livro que está lacrado, selado, e aí há uma exclamação, quem é digno de abrir o livro? E a resposta é, digno é o Cordeiro, Ele é digno. Sabe por que Ele é digno? Porque Ele foi o que mais sofreu. O sofrimento por causa de Cristo te torna digno como Cristo se tornou digno de abrir o livro. Qual livro? O livro da vida. Então o sofrimento também nos torna dignos de poder chegar naquela coroa e colocar a coroa. Uma coroa comprada num camelô não tem sentido. Uma medalha pode ser a mais bonita, pode até ser de ouro, adquirida ali no mercado negro para você dizer que tem uma medalha, não vale nada. O sentido da medalha, o sentido da coroa é porque ela pode ser de latão, mas é porque você lutou aquela batalha. É porque você lutou e você venceu. É porque nós lutamos e nós vencemos. E aí Paulo vai dizer para Timóteo, lembra-te de Jesus Cristo. Versículo 8, lembra-te de Jesus Cristo. Timóteo, não esquece de Jesus Cristo. Lembra-te de Jesus Cristo ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Lembra-te
salmista vai dizer: lembra-te do teu Criador. Não, Eclesiastes, Salomão vai dizer: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te de Jesus Cristo. Lembra-te, Timóteo, de Jesus Cristo, mesmo diante da prisão. A palavra não está algemada. A palavra não está presa, destruída. A palavra está viva. A palavra não depende de mim de eu pregar para você. A palavra não depende de nós. É um privilégio para nós. É um privilégio para mim pregar o Evangelho. Mas a palavra está livre. A palavra não está algemada. E as últimas orientações de Paulo é dizer assim: fiel é essa palavra. Eu vou pegar a minha Bíblia. Fiel é essa palavra. Você está com a tua Bíblia aí? Levanta a tua Bíblia, fecha os seus olhos e diga assim: fiel é essa palavra. Paulo vai dizer: Timóteo, fiel é essa palavra. E ele faz um trocadilho: se nós morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Timóteo, o teu ministério é precioso. O teu ministério é muito precioso. E eu quero dizer para cada um de vocês, todos que estão aqui, o teu ministério é muito precioso. Fiel é essa palavra. E mesmo se você tem sido infiel, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Eu gostaria que você trouxesse à memória isso no seu coração. Ao lembrar dessas histórias que eu contei para você, o que me veio no coração foi um sentimento de gratidão e fidelidade. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem nos sustentado. E talvez você está nessa mesma batalha. Você está nessa mesma luta. Eu não sei pelo que você tem lutado. Mas eu posso dizer para você e aconselhar você: fiel é essa palavra. Essa palavra ministrou meu coração durante alguns meses no ano de 2005. Foi uma palavra que eu me agarrei nela. Mal sabia que viria outras tempestades, mas eu me agarrei nessa palavra como se o meu barco tivesse uma âncora que o sustentasse na tempestade. O que eu e você precisamos diariamente é de uma palavra para a gente se agarrar. É de uma palavra para nos sustentar. Não a palavra de um homem, não a palavra de uma mulher, mas a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus não está algemada. Quero te convidar a ficar de pé. Quero te convidar a orar. E quero te desafiar a permanecer fiel. Hoje nós vivemos um tempo em que todos nós pensamos isso, sem exceção. Nós achamos que nós precisamos estar bem para ser fiel. Nós achamos que ser cristão é só estar com um sorriso no rosto sempre. E às vezes não. Às vezes a sua lágrima, às vezes a sua cicatriz vale mais, muito mais, do que o seu sorriso no rosto.
para aquele momento em que Jesus estava diante de Tomé, que estava com dificuldade de acreditar, eu também teria dificuldade de acreditar. Eu também teria dificuldade de acreditar naquilo que é impossível. Talvez todos nós seríamos como Tomé. Teríamos dificuldade de acreditar. A gente viu Jesus morto, agora Ele está vivo? Ele está vivo. Eu quero ver Ele. E se eu não pegar nas mãos dEle, eu não tenho como acreditar. E talvez hoje você precisa tocar nas cicatrizes de Jesus para que você possa crer. Talvez hoje espiritualmente você precisa tocar nas mãos de Jesus. Eu não sou Jesus, mas eu sei que a mão do Senhor está aqui, estendida para mim e para você, para que você possa tocar. Talvez você queira sair do seu lugar e tocar nas mãos de Jesus. Talvez você está precisando crer. Jesus diz para Tomé: Tomé, seja crente. Ele estava dizendo: acredite. Tomé, acredite. Talvez você, como um homem hoje, está com dificuldade de acreditar que Jesus está ali. E é as mãos de Jesus. Talvez você, como mãe ou mulher, também está com dificuldade de acreditar. E talvez você precisa tocar nas mãos de Jesus. Quem aqui gostaria de tocar nas mãos de Jesus e poder crer? E poder receber de Jesus isso: acredite, Tomé. Quem aqui simbolicamente quer tocar nas minhas mãos, como se estivesse tocando nas mãos de Jesus? Quem aqui gostaria e precisa tocar nas mãos de Jesus? Eu imagino que naquele momento, para Tomé, aquele toque foi um toque de esperança. É o único lugar que nós temos esperança, é nas mãos de Jesus. Quem aqui precisa tocar nas mãos do Senhor? É as mãos de Jesus. Creia. Creia nas mãos do Senhor. Nas mãos do Senhor tocando você. É a mão do Senhor Jesus. Você pode se prostrar diante do Senhor Jesus. Eu não sou Jesus, eu só estou representando a mão de Jesus. De repente você precisa tocar nas mãos de Jesus. Eu preciso tocar nas mãos de Jesus. Eu preciso tocar nas mãos do Senhor. Eu preciso tocar nas mãos de Jesus como um homem. Eu preciso tocar nas mãos de Jesus como uma mãe. Eu preciso tocar nas mãos de Jesus, me identificar com o sofrimento dele. De repente você precisa se identificar com o sofrimento de Jesus. E não é só você que se identifica com o sofrimento de Jesus. Jesus também se identifica com o teu sofrimento. São as mãos de Jesus. Jesus também se identifica com o teu sofrimento. Jesus também se identifica com as tuas lágrimas. Vem, Espírito Santo. Jesus se identifica com as suas lágrimas. Jesus também se identifica com a incredulidade do nosso coração. Naquele momento ele estava ajudando Tomé, dizendo: Tomé, creia, seja crente, Tomé. Naquele momento também Paulo estava dizendo para Timóteo: Timóteo, se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. As mãos de Jesus nos traz esperança. As mãos de Jesus, ela nos traz esperança.
contigo, Pai. Salmo 126, versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Diga comigo: restaura, Senhor, a minha sorte, como as torrentes do Neguebe. Diga comigo: restaura, Senhor, a minha fé. Diga comigo: restaura, Senhor, o meu amor. Diga: restaura, Senhor, as minhas forças. Diga: restaura, Senhor, os meus sonhos. Espírito Santo de Deus, nós submetemos, Senhor Deus, a Tua palavra, que não volta vazia, Senhor. Senhor Deus, nós semeamos, Senhor Deus, com lágrimas e com júbilo nós colheremos. Nós semeamos, Senhor Deus, com lágrimas, mas nós tocamos em Tuas mãos, Deus, se identificamos com as Suas dores. E assim como o Senhor venceu, nós também venceremos. Nós somos mais do que vencedores em Ti. Renova a esperança, renova a alegria, renova a nossa fé. Coloca a mão na sua cabeça nesse momento. Você está diante do órgão mais importante que você tem, que controla todo o seu corpo, que controla todas as suas emoções, que controla todos os seus gestos, seus pensamentos. E você vai fazer essa oração junto comigo. Faça com fé. Diga: Espírito Santo, eu submeto a minha alma, o meu intelecto, os meus pensamentos, todos a Ti. Traz nesse momento aquilo que o Seu reino promete, um reino de paz. Traz paz na nossa alma, aquieta a nossa alma, aquieta o nosso coração, aquieta os nossos pensamentos. Que a nossa vida reconheça que o Senhor está acima de tudo, que é o nosso Senhor e é o nosso Salvador. Traz esperança, alegria, paz no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Pode voltar para os seus lugares, nós vamos finalizar com um momento de oração. Queridos, em maio nós vamos fazer o mês da família. Então, cada domingo nós vamos ministrar um tema guiado pelo Espírito Santo para a família, para a mulher, para o homem, para o pai, para a mãe. Nós vamos ministrar para os filhos. Nós vamos orar cada domingo pelas famílias, um tempo de oração especial pelas famílias. Eu quero fazer um desafio para você. Domingo que vem, nós faremos um desafio aqui. Eu vou trazer algumas cartas. São cartas com mensagens especiais, preparado para uma família. Essa carta é preparada para uma família. Eu não sei que família que vai receber. E talvez nem você saiba, mas Deus colocará uma família no seu coração.
Então, domingo que vem, eu gostaria de convidar todos vocês para não perderem o culto e também para estar aqui pegando uma carta dessa. E nós vamos levar uma carta dessa para uma família. Lógico, nós convidaremos essa família para participar do mês da família. Mas mesmo que não participe, a mensagem que Deus colocar no coração nosso vai chegar ao coração dessa família. Eu disse para vocês, o único lugar, talvez no mundo, que ainda se ensina à família, ao homem, à mulher, os filhos, a serem homens, mulheres, família segundo o coração de Deus, é a igreja, é o único lugar de esperança para a nossa família. Então priorize isso e seja também um instrumento de Deus para encontrar outras pessoas para esse tempo. Então ore por isso, esteja orando, né? Não falte domingo que vem, esteja aqui para você pegar uma dessas cartas e encaminhar para quem é devido. Amém?